Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, hoje é quinta-feira, dia 18 de abril. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Já quero agradecer a você que está acompanhando o nosso programa no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. Para a gente é muito importante ter a sua companhia aqui. Obrigado. Hoje a gente comemora o Dia Nacional do Livro Infantil e para isso a gente recebe dois autores da cidade. Agora eu apresento para vocês os debatedores do programa de hoje. Tudo bem, Abramo? Tudo bem, Caio. Estou muito feliz hoje com o tema. É muito bacana falar sobre livros, sobre leitura. É uma coisa que nós precisamos muito, né? Ler bastante. Nunca se leu tanto, nunca se absorveu tão pouco, né? É verdade. E nós os dois estamos com duas projeções hoje na área da literatura. E principalmente a literatura, né, infantil, a leitura desde Leitura a infância. desde criança, exatamente. Depois a gente vai falar sobre os benefícios disso. Bacana. Tudo bem, Ronald? Tudo bem, Caio? Bem-vindo aos nossos convidados. Falar sobre literatura infantil é falar sobre o futuro do nosso país, né? Um país que lê é um país que tem um futuro pela frente brilhante. Eu espero que a leitura cada vez aumente mais nos nossos jovens, nas nossas crianças, né? Então hoje o tema é muito bacana. E os nossos convidados de hoje, eles contribuem para que esse prazer pela leitura comece desde cedo. A gente recebe a responsável pelos projetos de incentivo à leitura da Biblioteca Municipal e escritora também de livros infantis, Margarete Marinho. Tudo bem? Bem. Prazer te receber. Prazer é meu, muito obrigada. Obrigado a você. Pelo convite. Obrigado. A gente recebe também o cirurgião, dentista e escritor de livros infantis, Mauro Cruz. Tudo bem? Tudo bem, Caio, muito obrigado. Mais uma vez estar aqui é um grande prazer nessa casa que presta, como eu disse até no outro programa, um serviço excelente para a comunidade de informação. Da última vez falamos sobre saúde e agora falamos sobre uma coisa importante que o Ronald tocou, né? A literatura infantil é fundamental. É aí que se começa, é aí que se dá o passo. Só se constrói um país com educação e começa com as crianças, né? Então é uma grande satisfação estar aqui neste programa mais uma vez com vocês. Obrigado. Bom, desde 2002, o dia 18 de abril foi definido para comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil. Essa data foi escolhida como uma homenagem a um dos maiores autores do século XX, o Monteiro Lobato, que nasceu no dia 18 de abril de 1882 e por isso o dia de hoje também é chamado Dia de Monteiro Lobato. Para a gente começar a nossa conversa, eu pergunto o que representa, né, o Lobato para a literatura brasileira e principalmente a literatura infantil. Bom, ele representa esse marco, né, essa diferença. Até Lobato não tínhamos a literatura infantil brasileira, no Brasil, feita para brasileiros. E ele vem escrever para nossas crianças, né, para os adultos também. E ele é um marco, ele é o pai da literatura infantil no Brasil, vamos dizer assim. Então é muito importante isso. E o legal é que a gente já conversou antes, né? Lobato traz a questão da brasilidade, da cultura, das nossas lendas na sua literatura. Como diz a Margarete, né? Ele realmente plantou a semente da literatura brasileira. E até hoje a gente não vê tanta gente seguindo essa linha, né? Eu acho que essa linha é muito importante. Por exemplo, a Margarete é saciologista. Então, sacióloga, fala sobre Saci. Olha que coisa importante, é uma lenda nossa que coloca a cultura brasileira em evidência. É isso que eu acho que a gente precisa, principalmente para as crianças. Sim, é verdade. O Saci é muito importante. E o Monteiro Lobato, ele foi o primeiro escritor a colocar o Saci nas histórias escritas. Porque o Saci vem de outras datas, né, bem antes dele. Mas ele foi o primeiro que mostrou o Saci nas histórias escritas, só existia na oralidade. Então ele dá esse destaque ao personagem. Sendo que esse personagem ele tem várias origens. E uma das mais fortes, né, das versões mais fortes, é a nossa contextualização histórica da história do Saci, que ele surge, na verdade, no Brasil, na época da escravidão, quando os escravos fugiam, alguns donos de escravo, quando recapturava esse escravo, mandava cortar uma perna para ele não fugir mais. Isso é fato, e
esse escravo morria ali, né, de maus tratos, de hemorragia, era a alma deste escravo, sem uma perna, que as amas secas, as primeiras contadoras de histórias do Brasil, viam ao redor das fazendas. E daí surgem as histórias, elas contando para os filhos da Casa Grande, e essa história veio crescendo. E ele foi lapidado, né, não lapidado, e veio com muita carga característica brasileira, principalmente nas histórias de Lobato. É muito legal estudar. Eu costumo dizer que ele é um personagem completo, porque ele nasce, cresce, reproduz e morre. Então é isso que a sociologia faz, vamos dizer assim. Mostra esse poder do personagem. Né? Sim. Ele foi humanizado, porque, como você falou, a ideia do Saci seria, então, eu não conhecia isso, não sabia. Acabei de aprender aqui agora, até te agradeço. Então, ele era fruto de um maltrato, ele era fruto, na realidade, de uma agressão, né? Mas ele foi incorporado, humanizado, e trabalhado um perfil, vamos dizer assim. Então você falou que ele é muito importante, eu fiquei curioso para saber. Fala mais um bocado aí que eu quero saber. Sim, essa é uma das versões. Tem outras versões em cima da origem dele. Sim. Mas essa é a nossa versão no Brasil. Quer dizer que você vê que existe uma contextualização realmente histórica. E aí você percebe que os outros personagens também, principalmente do folclore, da cultura popular, eles também vão ter essa raiz histórica. Por exemplo, a Mula Sem Cabeça, não sei se eu posso contar. Pode. Ela é a história, né, da mulher que namorou o padre, da 7ª filha. Então, são várias versões. E aí, se você busca essa contextualização, você encontra, sim, na época de um Brasil eminentemente, totalmente rural, né, que não se tinha muitas opções. Alguns mitos são de origem indígena, por exemplo, o Boitatá, né? Inclusive o Saci também. O Saci também, Caipora. Mas é importante que o Monteiro Lobato, por exemplo, pegou uma coisa que era, a princípio, bastante triste, né? Uma coisa trágica, né? E transformou isso em alguma coisa lúdica. Isso, exatamente. Né? Fez do Saci algo lúdico. Sim. Então, para as crianças gostam disso, se encantam com isso, né? Então, eu acho que talvez um dos maiores destaques, né? Os maiores méritos do escritor Monteiro Lobato. Sim, com certeza. E ele faz isso com vários personagens dele, né? O Saci já existia, mas tudo bem. Quando ele cria a Emília, que é a boneca atrevida e que fala mesmo, né? E que retrata o próprio autor. Ela é à frente do seu tempo e ela dá as respostas ali na ponta da língua e aproxima muito da criança. Daquela criança que eu queria ser e não consigo, daquilo que eu queria falar e não consigo, não posso. Então ele cria isso nos personagens dele. É muito interessante, porque é em cima de fantasia e de magia, aquilo que o imaginário infantil precisa mesmo, né, para se desenvolver, se elaborar de toda a fantasia. Margarete, a gente está falando sobre um assunto que eu acho que é da nossa infância, né? A gente, aqui todo mundo tirando o Caio, que é um garoto. Mas porque o Monteiro Lobato é atemporal, né? Então, você vai falando aqui, eu estou revivendo o Sítio do Pica-Pau, né? As tardes que eu assistia o Sítio do Pica-Pau quando chegava da escola e passava... Que foi uma iniciativa muito interessante, né? Porque resgatou algo que tinha ali literatura e que podia ficar esquecido, né? Exatamente. E passa até hoje nas TVs por assinatura, ainda passa o Sítio do Pica-Pau. Então, mas nós somos antes disso, né? Nós pegamos só os livros, né? Nós pegamos os livros. Eu peguei o Sítio do Pica-Pau na TV. Estou um pouquinho mais novo. Mas a minha pergunta é o seguinte: uma cultura, um país tão influenciado pelo que vem de fora, né? Um Dia das Bruxas, que é um Halloween que a gente comemora agora no Brasil, que é uma data americana, tem nada a ver comemorado aqui. Esse resgate da nossa cultura é muito importante. Mostrar às crianças brasileiras quais são os nossos personagens. E uma coisa que eu sinto falta hoje, quando eu posto alguma coisa falando sobre heróis brasileiros na internet, nós temos poucas referências. Poucas referências de empresários, poucas referências conhecidas, assim, né, em termos de pessoas a serem seguidas como exemplo. Arquétipos, né? Exato. Esportistas nós temos muito, né? Nós temos um Ayrton Senna, um Pelé, que foram os melhores do mundo, né? A literatura infantil vai fazer com que as nossas crianças valorizem a nossa cultura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os dois, né? Tanto a Margarete quanto o Dr. Mauro, sobre a importância da literatura infantil, falando do Brasil
para as crianças brasileiras. E pode ser daqui a pouquinho? A gente vai fazer a primeira pausa do programa de hoje e já voltamos.